Está no ar o Pode Faz. Apoio SESI e Senai. Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Faz, o podcast do SESI e do Senai da Paraíba, que traz histórias inspiradoras de quem faz a indústria acontecer e contribui para o desenvolvimento do nosso estado. No episódio de hoje, vamos conversar com um empresário que vem se dedicando ao fortalecimento da indústria do vestuário paraibano. À frente da Mano a Mano Indústria e Comércio, empresa que atua nos segmentos de confecções, fardamentos, moda promocional e vestuário personalizado. E também da presidência do Sindicato do Vestuário da Paraíba, ele se tornou uma das principais lideranças do setor, atuando em defesa da inovação, da competitividade e da geração de empregos também. Recebemos hoje João Fernandes Queiroz. Seu João, muito bem-vindo ao Pode Faz. Ok, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade de a gente bater um papo e falar sobre o setor de confecções na Paraíba. Estamos aqui para poder mostrar um pouquinho da trajetória, né, seu João? Da trajetória e de como é construído uma vida de dificuldade de quem quer produzir no nosso país, porque está muito difícil, mas vamos para frente, vamos... Claro. A Mano a Mano já existe desde a década de 90, não é isso, seu João? Da década de 90 nós começamos realmente como fábrica em 96. Sim. Então, pertinho de completar os 30 anos de sobrevivência. E antes da gente começar, o senhor estava falando como é difícil sobreviver a tantas fases, a tantos momentos difíceis e assim, uma economia que sempre está mudando no nosso país, né, seu João? As dificuldades são grandes porque cada governo que entra vai mudando aí como quem diz, as oportunidades e até a forma de tributação e de outros aspectos. Muitas vezes desestimula a indústria, não valoriza os pequenos e médios, nem os médios, né? Mas os micro e pequenos, que são os mais... Que são maioria, né? São a maioria e quem emprega hoje, mais ou menos uma média de 78% da mão de obra hoje é pelos micro e pequenos empreendedores, claro, né? Então, a indústria por si tem essa dificuldade de formação, de formar mão de obra, apesar de ter o Senai convocando hoje muita mão de obra, mas as pessoas que não querem trabalhar, essa dificuldade hoje, mas que vai sobrevivendo. Quem consegue ficar aí vai passando e a expectativa é de todo ano melhor e é de positividade, né? Antes de começar a Mano a Mano, eu queria voltar um pouquinho na linha do tempo aí na sua história. Como foi que o senhor se interessou por esse ramo específico do vestuário? Eu tenho um irmão que já trabalha com confecção há bem mais tempo do que eu, apesar dele ser mais novo, mas ele começou a trabalhar com confecção lá em Catolé do Rocha e a gente sempre conversando sobre isso. Antes eu era bancário. Só. Trabalhava no Banco Itaú. Sim. E chega aquele tempo que você diz assim, esse negócio de banco eu já trabalhava no banco há quase 18 anos, mais ou menos. Estava já cansado de ser bancário, não era muito fácil, né? Hoje está mais fácil. Passamos por várias mudanças de moeda no banco e sempre se dedicando ao máximo. Aí partiu a ideia de sair do banco, aqueles 5 minutos de loucura, dizendo, não quero mais esse negócio. E aí? É coragem, né, também? Muita Trocar coragem. O certo pelo duvidoso. Isso. Aí entrei de sócio com meu irmão, lá em Catolé do Rocha. Sim. Ainda trabalhei 1 ano lá com ele. E depois de 1 ano começou a perder foco de vendas, essas coisas. Aí eu digo, eu vou para casa, porque eu já tinha residência fixa em Campina Grande, né? Eu digo, não, vamos embora, aqui tá difícil as coisas. Aí começamos com pouquinho equipamento, poucas máquinas.
E em casa mesmo, construí uma parte atrás, como Olha que a só. gente diz, começa no fundo No do quintal, quintal de né? casa, É, né? no fundo do quintal, realmente. A mesma história de seu Jonas Cabral, da Carnecil, contou Aí aqui pra gente. construímos um vãozinho lá atrás, no quintal. Colocamos algumas máquinas, mesa de serigrafia, fomos construindo tudo devagar. No início, muita dificuldade, sem clientes, para começar. Sem clientes é muito difícil. Aí vamos começando, faz 50 peças, porque no início a gente trabalhava com bonés e camisetas. Sim. Que era mano a mano, bonés e camisetas. E depois a gente foi conseguindo, faz um clientezinho, 10 camisetas, 20, 100 bonés e foi crescendo. conseguindo crescer cada dia aos pouquinhos. Nós chegamos a ter, num momento mais, assim, de maior relevância, nós chegamos a empregar 50 funcionários. Olha só. Quer dizer, a gente teve um tempo de crescimento, né? De crescimento, né? Aí, com as crises, vai diminuindo. Então, hoje a gente ainda continua com 12 funcionários, reduziu, mas também, mas com a opção de hoje ter mão de obra fora da empresa, né? Sim. Que onera menos. Hoje, Outras etapas são feitas fora já. algumas, muito poucas. Sim. Pouquíssimas etapas, só quando é assim uma parte de serviço mais rápido, mais urgente, né? Mas o serviço tradicional mesmo, normal, é tudo dentro da empresa. Entendi. E de 96, quando a gente começou a produção realmente, como fábrica, nós não tínhamos empresa registrada, né? Sim. Depois de 2 anos, mais ou menos, foi que nós vamos se tornar empresa para poder adquirir mais clientes, né? Então, mas de fato nós se tornamos empresa em 98, mais ou menos, foi que nós começamos a ter um nome de mano a mano. De mano a E a mano. empresa surgiu pela ideia de que trabalhava só o povo de casa, né? Família, minha esposa, que tem os irmãos dela que ajudavam e tal. E aí surgiu o nome Mano a Mano e... Quando o senhor Graças a profissionalizou, o senhor sentiu assim a diferença? Qual foi a grande diferença que o senhor sentiu na hora de profissionalizar e se transformar a Mano a Mano numa empresa mesmo? Surgiu mais oportunidades, né? Sim. Porque tem muitas empresas, para você atender a empresa hoje, você precisa ter um CNPJ. E a gente não tinha. Quando a partir do momento que começou a ter o CNPJ, a gente podia faturar nota fiscal, podia diversificar mais os produtos, comprar de fora, porque normalmente os fornecedores eles só vendem com nota fiscal e quando tem que faturar, né? E aí foi surgindo mais oportunidade, né? Foi melhorando o aspecto de compra e quando você compra melhor, você vende melhor, né? É verdade. Porque Então, muita gente tem medo, né, de profissionalizar, de transformar em empresa mesmo, legalizar tudo, mas tem um lado positivo. Tem um lado positivo. Apesar de nosso país, quando você como quem diz, se concretiza como indústria hoje no nosso segmento, você tem uma dificuldade maior que é a carga tributária, né? Porque quando você é informal, você faz o seu o seu caixa de acordo com o que você... Mas quando você passa a ser CNPJ, você é obrigado a ter o seu maior sócio. Claro. O maior sócio, que é o governo. Que é o próprio governo. E quando a gente vem aqui para a nossa região, para o Nordeste, existe também deveria existir um tratamento, né, por parte do próprio governo. A gente não sabe aí como é que vai ser com essa reforma tributária, mas para essa região que já sofre com tantas desigualdades. Então, deveria haver mais benefícios, digamos assim, na sua opinião, para a gente que é aqui do Nordeste, para o empreendedor nordestino? Eu digo assim, para o Nordeste, principalmente, porque o Nordeste ele é o importador de mão de obra, né? As pessoas
são daqui do Nordeste. Quando precisa mão de obra fora, vai todo mundo embora, né? Sim. E eu digo, na nossa região principalmente, nós temos aqui no Nordeste uma cidade que, uma localidade, né, nem só uma cidade, que são duas, é Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, Toritama, que é um polo têxtil de grande relevância no país. E nessa região tem um benefício. O imposto lá, ele é mais livre para quem trabalha lá. Eles fazem uns acordos com carga tributária e, principalmente, o imposto do Estado é super reduzido. Se eu não me engano, hoje é na faixa de 4%. Então, dá para as empresas trabalharem e expandir seus negócios com mais facilidade. Não tem tanta fiscalização igual tem no nosso estado, no Rio Grande do Norte, eu não sei quais os outros estados, mas tem uma facilidade maior de trabalhar no setor de confecção. Perfeito. Quem fabrica tem uma oportunidade maior nessas regiões. Já na Paraíba não tem um incentivo na parte de moda. Nós temos duas regiões que têm um incentivo, que é Cajazeiras, né, que tem um incentivo para quem no segmento de tecelagem, e temos em São Bento, na região de São Bento, um imposto diferente para quem produz lá, porque lá é o segmento de redes, acessórios de cozinha, essas coisas, né? Apesar de hoje já ter se diversificado mais, eles têm mais produtos lá. Sim. E beneficia mais essas regiões. Claro. Aí, para cima, cada um de faz do seu Patos jeito, para né? cá, não tem diferenciação e todo mundo é tributado de igual para igual. E o mais difícil, não sei se os demais sentem, é que todo produto que a gente compra fora do estado, quando entra no estado, antes de você faturar, antes de você receber nada, você já tem que pagar o imposto antecipado. Pois é. Aí é o que se torna mais difícil, né? É feito cinema, né? Pagando cinema, a entrada. Pagou sem ver. É engraçado isso. E essa questão da tributação no Brasil é sempre muito mencionada, né? A base de tudo que a gente consome no Brasil, 50%, uma média ali, são impostos. Assim, de todo produto, tudo que a gente consome é muito pesado para todo mundo. Não é só a gente costuma dizer que não é só o empresário que paga essa conta, o consumidor final paga essa conta. Por isso que a gente reivindica tanto em relação a taxações e que o governo facilite a vida de quem gera emprego e renda, e isso geralmente não tem acontecido, né, seu João? Olha, o que é mais interessante é que a população não entende isso. Que tudo que a indústria paga de imposto, ele é redistribuído. Perfeito. Porque nós que somos consumidores, nós temos que pagar, obrigatoriamente, porque a indústria por si, se ela for pagar o imposto que o Estado exige e não repassar isso para o consumidor, automaticamente ela deixa de existir. Eu estava vendo um cálculo ontem, superficial, que o próprio sistema que emite nota fiscal faz. Sim. Só Compartilha aí com a eu gente. faturei uma nota de R$ 4.500. De insumos, só de insumos. Matéria-prima, mais... Sim. Eu tive uma despesa de 3.200 e pouco. 3.200. Quando veio o resumo da tributação, Sim. Imposto Federal, R$ 489. Imposto Olha estadual, não, mas eu não sei se é a realidade. Imposto estadual, R$ 982. R$ 1.500 de imposto em 4.500. Eu fiz um cálculo simples, dá uma média de 35%. Pois é. Eu digo, peraí, tem coisa errada. Eu paguei para produzir. Porque se eu tive uma receita de 4.500, eu tive uma despesa de 4.600 e pouco. Eu digo, oxe, eu
estou fazendo o quê? Tá fazendo o quê? É por isso que desestimula, né? Aí eu falei para o contador, isso é real? E Se ele? for real, eu vou parar agora. É Aí, complicado. não sei, ela não respondeu ainda. Mas deve ser, né? Porque você está lá Mas no se for fiscal. real, não vale a pena. Engraçado, porque quando a gente fala em conta de tributo, quem vai pagar no fim das contas é o consumidor final, e aí todos somos consumidores, né? Eu toco sempre nesse tema muito sensível, que a CNI tem reivindicado muito. Aqui na Federação a gente também tem visto a articulação do presidente Cassiano nesse sentido, não de desrespeitar o direito do trabalhador, mas de ponderar a maneira como vai ser feita a questão do fim da escala 6x1, né, seu João? É bem difícil de Explicar. mensurar isso, porque hoje tem vários segmentos que eles têm uma escala de 5 por 2, né? Como todo mundo almeja. O sistema bancário, Sim. é fácil de você adequar isso. Mas na indústria é muito difícil, que é uma coisa que nós não temos como hoje com a legislação trabalhista, colocar produtividade, porque tudo gera conflito. Se a gente colocar a produtividade sem uma permissão, principalmente do Ministério do Trabalho, aí tem aqueles processos de você exigir e o funcionário se sentir coagido, essas coisas todas, né? Aí a gente fica meio que temeroso e quando se tornar essa jornada de 5 por 2, Sim. a gente perder produtividade relevante. Mais ainda, né? Que já não tem Mais mão de ainda. obra, já está com dificuldade da mão de obra, já está com dificuldade da Para a carga gente ter tributária. ideia como funciona o livre processo de trabalho, quando a gente terceiriza um produto, se eu terceirizar, vamos dizer, 500 peças para uma pessoa que não tem empresa, que trabalha livremente o horário que quer, e eu botar essas mesmas 500 peças no chão da minha fábrica, a pessoa que trabalha sozinha, ela vai produzir em metade do tempo que eu produzo na empresa. Pois é. Porque o funcionário tem limite de horário de entrada, limite de intervalo de café, limite de horário de almoço, limite de saída. E sempre tem, eu digo que é a parte de desperdício Do tempo. de tudo. Ah, claro. De É, tudo. Porque quando você tem desperdício do tempo, Sim. você tem desperdício da mão de obra, Claro. você tem desperdício de material. De matéria-prima, de tudo. Aí eu levo em consideração que tudo isso é prejuízo. E se você diminuir a jornada de trabalho, que eu acredito que as micro e pequenas empresas vão ter uma redução de no mínimo 30%. Em termos de produtividade. E aí termos de é por isso que a produtividade. gente sempre bate na tecla. Por isso que o Brasil vai ficando atrás da China, em termos de competitividade, e de outros países também. Pode Agora, ser, né? Um fator, eu né? acredito que poderia ser essa redução de jornada, desde que você pudesse exigir produtividade. Não importa. Você quer trabalhar 4 horas, vai ser remunerado por 4 horas. Sim. Você vai produzir Pelo X. menos para o segmento da indústria. Você vai produzir, o que você produzir, você leva. Você quer trabalhar 6 horas? Ok, 6 horas. Mas você vai ganhar proporcional àquilo que você faz. E não proporcional ao tempo que você é obrigado a pagar hoje, 8 horas de trabalho, e você recebe de entrega, no máximo 6 horas. Não tem A outra conta- receita. É porque é conta, a conta não fecha, né? Não, a conta não fecha. O funcionário, o teu horário de trabalho, que o pessoal confunde muito com horário de entrada. O teu horário de trabalho seria 8 horas que você tem que entregar. O pessoal acha que se eu chegar de 7 horas, eu começo a trabalhar de 7 horas. E não é real. Eu tenho que ir ao banheiro, tenho que arrumar minha máquina, tenho que preparar o material para trabalhar. Então não é uma realidade. Ele já perde 15 minutos antes de
de começar a trabalhar tanto no horário pela manhã quanto no horário do almoço. Claro que é sob a ótica de um empresário industrial, né, que conta com a produtividade, com a força da produtividade, né? É porque não existe rendimento sem produtividade, para quem produz, né? Diferente do banco. Diferente de quem tem outro segmento de venda, que só vende, né? Mas é essa tecla que a CNI tem batido, de fazer com que a coisa aconteça, de respeitar os direitos dos trabalhadores, mas entender o lado sensível da indústria que precisa dessa força produtiva que o senhor está mencionando aí também. Nós temos um exemplo prático, o bancário. Uhum. O banco abre de 10 horas, né? Se esse funcionário que trabalha no banco não estiver lá dentro do banco de 10 horas com seu material organizado, tudo direitinho, para 10 horas ele começar a atender o cliente, como ficaria isso? Se o funcionário que trabalha no banco, que tem que atender o cliente de 10 horas, ele chegar às 10h15, 10h20... Tem gente já esperando, né? Então, a lógica jornada de trabalho tem que ser respeitada. Mas hoje, se você for punir funcionário, existem várias formas, né? Mas o microempresário, ele não tem contador, não tem um funcionário que cuida de departamento pessoal. Sim. Então, fica bem difícil de se trabalhar com esse aspecto aí. Mas, hoje, se a gente conseguiu sobreviver 30 anos, vamos ver se sobrevive mais uns 5 anos. Agora, isso também é um discurso de uma pessoa, minha gente, que tem energia para dar e vender, viu? Por ele não parava. E tem essa história também que a gente tem que compartilhar com o pessoal de casa. Vou dizer a idade, viu? 67 anos, é isso? Isso. 67 anos, e esta pessoa aqui, que está aqui na minha frente, já foi bater em São Paulo de bicicleta, Sérgio. Conta essa história pra gente. A história de bicicleta era assim, de ir para São Paulo de bicicleta era uma meta que vinha passando de ano para ano. Há quanto tempo o senhor faz bike e tudo? Eu sempre gostei de correr, né? Uhum. Mas bicicleta eu comecei mais ou menos em 2006 para 2007, fazendo caminhadas longas. Encontrei um amigo meu de bicicleta e eu disse, rapaz, eu quero uma bicicleta. Caminhadas longas como? Assim, bater onde dessas caminhadas longas? Quanto tempo de caminhada? Tipo assim, de Campina Grande para João Pessoa. Tranquilo. Essas caminhadazinhas. Aí ele foi, depois de um longo tempo, ele disse, vamos comprar uma bicicleta. Aí eu comprei a bicicleta. Aí eu pedalava pouco. 2 vezes por mês, assim, mais nos fins de semana. Mas 2 dias seguidos, não é brincadeira. Não. Aí depois foi criando o projeto de mais aventuras e fazer outros esportes mais radicais, mais difíceis. Aí veio bater em São Paulo para ver no que é que dá. E como foi essa? Estava planejando de ir sozinho. Aí 2 amigos meus disseram, eu vou com você. Eu digo, então, fechou. Já está marcado o dia. Aí eles toparam, a gente foi. Saímos aqui dia 31 de março. Eu completo aniversário dia 30. Dia 31 eu digo, é meu presente. Aí nós chegamos em São Paulo dia 19 de abril, né? E como foi essa jornada, essa aventura? 19 dias. Quais os principais desafios aí nessa estrada? Nessa estrada, o principal desafio é concorrer às rodovias com carro. Com principalmente caminhoneiros, claro, que... né? Hoje, no nosso país, são obrigados a trabalhar altas cargas horárias e acho que eles andam... Pensam que um caminhão é um avião, andam a 200 por hora. Misericórdia. Mas foi bem difícil em alguns trechos que o nosso país, as rodovias são bem danificadas, né? Uhum. Mas deu para chegar. Muito medo. Eu acredito. O senhor passou mal, não? Teve algum momento assim que o senhor... Não, só no primeiro dia que acho que a ansiedade, né, essas coisas de você estar... Eu senti câimbras. Ah, sim. Mas do segundo dia para frente já foi tudo normal. Aí estava tudo certo. Tudo tranquilo, os pontos de parada tudo dando certo, repouso, alimentação. Sim. Foi uma jornada bem, assim... Difícil no aspecto físico, mas foi programado. A gente tinha a esposa de um dos meninos que foram
comigo aqui, ela estava conseguindo Acompanhar as acomodações nas cidades. Quando a gente estava sim. chegando, ela fazia as reservas via telefone mesmo, e a gente estava bem tranquilo quanto a isso. Eu acho que quem pratica esporte assim sempre tem alguma lição dessas aventuras e tira alguma lição. Qual foi a lição que o senhor tirou? Tirou alguma? Desse momento específico, dessa aventura de ir para São Paulo de bicicleta? O momento assim, mais gratificante, e as lições que a gente tira é que nos momentos de solidão que você está fazendo isso, você pensa na sua vida para trás, pensa na sua vida para frente. É um momento de planejar, de você ver o que você construiu, o que você vai construir para frente. Então, é mais nesse aspecto de você rever quase a tua vida. Porque você vai vendo, na dificuldade é que a gente pensa no que foi bem construído, no que foi, o que você pode fazer para frente. E a gente fez um trecho que é hoje chamado o Caminho da Fé. Sim. Que é de Águas da Prata para Aparecida. Um caminho de extremamente dificuldade, que a gente encontra muitos peregrinos, é um trajeto de 338 quilômetros mais ou menos, que é de Águas da Prata para Aparecida, e a gente encontra as pessoas com deficiência, velhos, crianças, fazendo um trajeto desse a pé, subindo montanha e descendo montanha. E as frases de superação, de incentivo, é muito no caminho. O caminho da fé é inspirador. É gratificante e você faz com que você veja que a vida não significa nada. É bem sensível pequeno. Demais, né, Sr. Júnior? É muito emocionante fazer o caminho da fé, porque você está Durante o trajeto, você está diante da natureza o tempo todo. Quando não está subindo, está descendo. E é uma média de 10 mil e poucos metros de altimetria de elevação que você faz nesse trajeto. E quando você chega em determinado ponto da trilha, que você olha, vê a Aparecida lá no horizonte, muito longe, a 30 quilômetros, chega e dá vontade de chorar. Olha, que coisa boa. Deve valer a pena mesmo. Coisa Muito, que a gente muito. Só sabe quem vive, né? E agora o mais difícil é fazer a pé. Deve ser. Que eu acho que são mais ou menos... Você vai ter que caminhar, em média, 40 quilômetros todos os dias, nos trechos de extrema dificuldade. Esse caminho difícil. Aí, né? Esse caminho específico. Ok. O senhor falou que nesse trajeto aí, olhou muito para trás, para frente, literalmente, até para conduzir a bike. E está vivendo também esse novo tempo da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, tendo a oportunidade de olhar muito para frente. O que é que o senhor está achando de todas as ações do SESI, do SENAI, principalmente? O novo tempo da Federação da Indústria da Paraíba, ela nos traz muita expectativa, porque dá abertura para que a gente possa conversar, principalmente o nosso segmento industrial. Todos hoje conseguem interagir, conversar sobre os seus problemas, sobre as dificuldades. Nós estamos tendo a oportunidade de não deixar de haver as reuniões, principalmente do Conselho do SESI e do SENAI mensalmente, onde a gente consegue trazer as dificuldades e conquistar as novas expectativas, né, de melhoras para o setor industrial. E as nossas reuniões do Conselho da FIEP, que ela vem acontecendo também normalmente a cada 3 meses. Isso é uma coisa muito importante, porque era esquecido isso. Não havia, assim,
inconformidade às reuniões. E hoje a gente pode estar mais junto, Perfeito. o setor industrial hoje ele está mais Unido. unido e bem mais perseverante. As pessoas discutem mais os assuntos e trazem para cá, para a casa poder ajudar. Sim. Isso é muito importante. E uma das coisas também que engrandece é ter o nosso presidente hoje, sendo presidente também do Nordeste Forte, que não só beneficia a Paraíba, mas toda a nossa região, que precisa realmente de alguém que seja bem agressivo diante dos problemas. E nós estamos tendo Que tem a voz ativa, né? esse retorno, essa maravilha que está sendo de ele ser bem ativo, bem atuante mesmo, porque precisa. E batalhar para o nosso Nordeste ser cada vez mais visto, né? No país e até fora do país, como tem feito nas viagens, como é que Nas que missões, chama? né? Nas missões Perfeito. internacionais. Isso é muito importante, porque não é só o Sul que tem oportunidade hoje, nós temos muita oportunidade também. Colocou o Nordeste na vitrine e, Isso. consequentemente, a nossa Paraíba, né? Inclusive, nós temos a benéfice, né, de estarmos crescendo mais do que o país, né? Olha só. O Nordeste com crescimento superior ao restante Sim. do país. Então, isso é muito bom. Apesar das dificuldades, mas nas dificuldades é onde a gente vê que as pessoas superam as dificuldades e criam oportunidades de poder desenvolver mais e mais e mais. Olha aí, eu lhe pedi uma frase para a gente fechar a nossa conversa aqui, para quem quer empreender, está começando agora, mas você já disse, essa frase aí está maravilhosa. Nas dificuldades, as pessoas encontram a oportunidade para empreender cada vez mais e mais. Como o senhor fez e compartilhou sua história aqui com a gente. Muito obrigada, viu, seu João? Ok, estamos juntos e esperando cada dia que a gente consiga mais união e que a gente possa poder contribuir da melhor forma possível. O que for preciso, a gente está aí para lutar juntos. Perfeito. Sozinho ninguém conquista nada. Verdade. A união é que traz mais benefícios e mais prosperidade. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Até a próxima, viu? Ok. E para você que está em casa também, até o próximo Pode Faz. Pode Faz. Apoio SESI e Senai.